O mercado de bike continua aquecido e muitas pessoas ainda não encontraram a sua primeira mountain bike. Graças a isso, então, para solucionar esse problema, esclarecer a dúvida que provavelmente tu tem, resolvi atualizar aquele nosso antigo top 5 de mountain bikes de entrada. Agora no vídeo, a gente não vai ver 5 bicicletas, a gente vai ver 7 opções que valem a pena tu ficar de olho e com certeza uma delas vai ser do teu interesse e vai ser a melhor aqui da lista. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e sim, a introdução já foi bem resumida, né? Na verdade resumiu bastante o que a gente vai ter hoje aqui no vídeo, que são 7 opções para ti que está procurando uma mountain bike de entrada. Quando eu digo de entrada eu me refiro a uma mountain bike que circule por volta de R$3.000. A gente tem sim opções no mercado que custam aproximadamente R$2.000, R$1.800 e assim por diante, porém elas não cumprem um detalhe que eu considero o essencial para que tu tenha um bom desempenho em mountain bike. Então, qualquer modelo abaixo dos aqui da lista, eles tendem a ser bons para uso urbano, para locomoção, para ir para o trabalho, faculdade, enfim, um uso mais recreativo. As bicicletas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, elas são bicicletas boas o suficiente para te fazer pedal um pouco mais longo, para te começar a fazer alguma trilha, enfim, para te praticar o mountain bike de verdade. Claro que não vai dar para te ter um alto desempenho, né, porque são bicicletas de entrada, mas elas não vão te deixar na mão, não vão te dar dor de cabeça, enfim, vão te trazer bastante diversão. Então, antes da gente ir para a lista de fato, quero pedir para ti te inscrever se tu ainda não for inscrito, ativa o sino, porque se tu não tá interessado em mountain bike de entrada, básica, né, a gente vai ter um vídeo de mountain bikes mais caras, a gente vai subindo o preço das bicicletas, 5, 10, 15, 20 mil e assim por diante, ao longo dos próximos top 5. Sim, eu não sei se eu vou fazer de todos os top 5 que já tem aqui no canal de 2021, mas eu pretendo atualizar os principais, porque surgiram muitos modelos, os preços mudaram bastante, etc. Então, para que tu não perca isso, ativa o sininho e também segue a gente lá no @bikemundo.jr, que é o nosso Instagram oficial, que tá aqui na descrição do vídeo. Falando em descrição do vídeo, o link dos nossos parceiros, né, tanto a Santa Bike quanto a Bike Point, tá aqui na descrição também, o Instagram e o site deles, e todos os modelos aqui trazidos estarão também listados aqui na descrição, caso tenha interesse em ver alguma foto melhor, enfim, tirar alguma dúvida de especificação técnica que eu não trouxer aqui. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, vamos começar então pela 7ª bicicleta, né? Como sempre, a gente vai escalando ali da 7ª, 6ª, 5ª até a primeira bicicleta. Como são muitos modelos, para que o vídeo não fique tão longo, né? Eu vou tentar ainda assim trazer bastante informação para vocês, para que não resta dúvida de qual de fato é mais interessante. Então, para que não fique tão longo, eu vou apenas comentar sobre as duas últimas opções e aí, conforme for subindo ali no pódio, né, aí eu vou dando mais detalhes e justificando também no final por que eu optei, né, por que a melhor opção aqui trazida é de fato melhor do que as demais. A gente vai começar com a Audax Avoque TX. Ela tem o preço anunciado no site de R$ 3.199. O quadro dela é alumínio 6061 T6 com cabeçote over, né? Então ele é espiga reta da suspensão e também kick release, que é o eixo 9x135, famoso blocagem. A geometria dela é uma geometria mais confortável, né? Voltado ao estradão. Ela tem uma suspensão Audax de 100 mm de curso com trava remota, altos 16 velocidades os trocadores, porém a transmissão é basicamente Turney, sendo o câmbio dianteiro um TY300, o traseiro um TX800, a cassete não tem marca, mas é de 11,32, só informa isso, corrente indexada, também não informa qual marca nem modelo, pé de vela é um Turney TY301 e apesar de ser 16 velocidades, ela informa um pé de vela de 3 coroas, então além dos componentes mais básicos tem incongruência nas informações. O freio é hidráulico, também não informa qual modelo, pode ser qualquer coisa, um freio bom ou um freio horrível. Os aros são da própria Audax, o Avoque TX, cubo de alumínio esferado, raio também Audax, pneu Shaoyang de 2.10, não informa qual modelo, então a gente não tem como ter um parâmetro de cravatura. Os componentes também Audax e ela pesa 14,8 kg, quase 15 kg
nesta mountain bike. Ela fica em última posição porque a gente vai ver que as outras bicicletas têm mais informações e componentes levemente superiores. É o caso da TSW Hunt, que fica em sexto lugar por R$ 3.399. As bicicletas ficam sim um pouquinho acima dos 3.000, mas o limite é 3.500. Então acredito que caso tu tenha R$3.000 para dar numa bicicleta, tu tem duas opções. A primeira é juntar um pouquinho mais de dinheiro, caso tu não queira parcelar, né? E a segunda é tu ir lá e oferecer 3.000 à vista. Algumas lojas, como a própria Bike Point, tá com bastante desconto nas bicicletas. Então tu pode sim conseguir, sei lá, a Audax ou a TSW com um preço mais baixo do que o trazido aqui, que é o coletado pelo site da marca, não é preço de loja. Ela também tem o quadro 6061, é over e também é kick release. A geometria, por outro lado, já é mista, então belisca um pouquinho de trilha, mas os componentes não são adequados para isso. Ela tem uma suspensão TSW de 100 mm de curso, também com trava remota. Os trocadores ali, trocador de câmbio e manete de freio são aqueles integrados, que é o EF505, que é da série Turney. São 24 velocidades, ela tem o câmbio dianteiro aí um Altus M313, o traseiro é o Altus M310, cassete é um Shimano de 11,34, 8 velocidades, corrente KMC, pé de vela é um Turney TY301 com coroas 24, 34 e 42 dentes. O freio dela, como é do manete integrado, também é Shimano EF505. É o freio hidráulico mais básico que a Shimano tem, que não é ruim, mas é bem abaixo de um MT200. Então, para estradão, para um uso mais comfort, como eu disse, uma bicicleta mais de entrada, ela vai funcionar bem. Para trilha, né, dependendo da modalidade, dependendo do piso que tu vai pedalar, ela vai deixar a desejar, sim, podendo inclusive quebrar. Isso não somente a TSW, mas a Audax também. O aro dela é um TSW T6300, que é fabricado pela Visan. O cubo é um TX505, que é da série Turney, mas funciona muito bem da Shimano. É um cubo que tem um ótimo custo-benefício, é um pouco pesado, mas gira muito bem. Raios de aço preto. Pneu ou vem com um Arizon Bona ou com um Arizon Graham. Não especifica, provavelmente vai vir com um pneu que tiver em estoque. Também não especifica o modelo. Então esse quadro suporta até 2.2. Sendo assim, acredito que venha ou 2.0 ou 2.1, como nas demais aqui da lista. Componentes guidon, mesa e canote também são TSW e o peso dela não é informado. Isso tudo contribui, ela vem ali com um câmbio bom na dianteira, né? Câmbio traseiro e dianteiro bons, que são altos. É a primeira série acima do Turney que nós temos. Aí ela peca um pouquinho nos freios, que não são ruins, mas são sim bastante básicos. Tem a questão também do pneu, que a gente não sabe de fato qual que é, não informa o peso. Enfim, é uma série de fatores que contribuem para que ela fique na sexta posição. Porém, a vantagem dela sobre a Audax é bem grande, porque a Audax é majoritariamente Turney. Já a TSW belisca bastante no Altus. A nossa quinta opção, agora sim a gente começa de fato com fora das menções honrosas, né? A gente vem para a Caloi Explorer Sport. Ela custa R$ 2.909,99. Ou seja, é uma bicicleta de menos de R$ 3.000. É a bicicleta mais barata aqui da lista e ela vem com quadro 6061 T6 também over. Ela tem a geometria mista, exatamente como a da TSW. Suspensão é uma Caloi de 100 mm com trava no ombro, que a gente sabe que é fabricada pela Zoom, então não espera grande coisa dessa suspensão. Inclusive, caso tu opte por essa bicicleta e faça basicamente estradão ou queira para mobilidade urbana, a minha sugestão para ti é trocar a suspensão por um garfo de alumínio. Então tu vai reduzir bastante o peso e a questão de conforto não vai se prejudicar tanto, porque de fato essa suspensão não funciona direito. Ela tem a relação Altus 24 velocidades, porém aí os trocadores, né? O câmbio dianteiro é um Turney TY700, então é superior ao TY300. Turney TX8000, que é um pouquinho, é a série atualizada do TX800 no câmbio traseiro. Cassete aí é uma Sunrace de 11,34, então vai ter uma redução até interessante, como no caso da TSW. Corrente também KMC, pé de vela aí é um TY301 de 24, 34 e 42 dentes. Freio vem com MT200, que é um freio bem bom da Shimano. É um freio de entrada, caso tu não conheça. É o freio quase mais básico da Shimano, né? O mais básico é o EF505, mais de manete separado, ou seja, caso tu vá fazer um upgrade na transmissão da tua bicicleta, tu não precisa trocar nos manetes de freio.
caso tu for fazer um upgrade de freio, tu pode manter a tua transmissão. O MT-200 é um freio que a gente vê em bicicletas, por exemplo, de até 10 mil reais, como o caso da Scott. Então sim, para essa bicicleta é um freio muito bom. Os aros dela são Rod, o modelo Black Rock, que é um aro muito bom, cubo é de alumínio e raio de inox. Pneu vem com V-Rubber Small Block 2.10. Obviamente todos os pneus aqui trazidos são de arame e não são tubes Reed, não somente da Caloi, Audax e TSW, mas também das próximas que virão. Essa cravatura do V-Rubber é um pneu realmente desenvolvido para estrada. Então caso, de novo, tu busca uma bicicleta para um giro urbano, um pedal de estradão, algo do tipo, beliscando uma trilha ou outra, essa bicicleta é bem interessante para ti. Mas a gente vai ver que tem melhores aqui na lista. Os componentes são Caloi e o peso dela também não é informado. Mesmo não informando o peso, a gente sabe que Caloi tem sido bastante pesada nesse ano. Então essa bicicleta provavelmente fica acima dos 15 quilos. A nossa quarta bicicleta é a OGI Hacker HDS. Ela está custando R$ 3.199, tem o quadro 6061, T6, over e também com Cake Release, que é o eixo convencional de blocagem. Ela tem a geometria Comfort, né, que a OGI usa essa geometria até mesmo na 7.6, que é a bicicleta de alumínio mais cara da marca. Ela tem a suspensão ou vem com OGI ou com Everstar. É uma marca que eu particularmente nunca vi. Pesquisando um pouco na internet eu descobri que é basicamente a mesma coisa que a da Zoom, que equipa a OGI 7.0. É uma suspensão pesada, demanda bastante manutenção e não funciona muito bem. Então segue o mesmo dica de upgrade que eu dei para ti da Caloi, eu dou para OGI. Se tu quiser comprar essa bicicleta e colocar uma suspensão melhor, uma Santur XCM, uma RST Kappa ou até mesmo uma Blaze da RST, na verdade uma RST Blaze, não a Kappa, uma Santur XCM, uma Santur XR32 ou até mesmo uma Absolute Prime SL são muito bem-vindas nessa bicicleta. Ela tem a trava da suspensão no ombro, a transmissão dela ou vem com altos ou com L2 A3 de 24 velocidades. L2 é uma marca que a gente vê muito no AliExpress, ela não produz de fato os componentes, ela compra de uma fábrica e adesiva, semelhante ao que BXT e outras marcas de quadro fazem lá no AliExpress. Então, se vir com altos é ok, se vir com L2 somente não é ruim, mas não tem a garantia da Shimano que a gente tem, por exemplo, de produto de boa qualidade. A transmissão dela vem com câmbio dianteiro TY700, o traseiro é um TX800, o cassete é um Shimano 1232, que é bem abaixo, é cassete ainda, não é rosca, então se tu tiver um pouquinho acima do peso, essa bicicleta vai te aguentar bem tranquilo para pedalar. Todas as bikes aqui suportam pessoas de até 120 kg. O ideal, né, no manual são 100 ou 105, se não me engano. Mas isso para te poder fazer trilha. Então se tu pesa um pouco mais que isso, vamos botar mais que 110 kg, tu pode comprar essa bicicleta e pedalar em estrada, que não vai ter problema algum. Corrente também Shimano e o pé de vela também é um TY301, que é turning, né, caso não tenha dito ainda, que ele vem aí com 24, 34 e 42 dentes, então fechando as 24 velocidades. O freio dela aí é o pior aqui da lista, não em qualidade, mas em especificação, porque se tu comprar essa bicicleta, ela pode vir ou com freio Absolute, que eu já testei aqui, e é um freio que atende bem para o padrão da bicicleta, ou com freio Logan, que não é ruim, mas também quase não é visto, então talvez tu passe um pouco de dificuldade para encontrar componente de reposição desse freio, ou com o MT-200, que é um freio sim superior, tanto ao Absolute quanto ao Logan. Então esses freios Absolute e Logan, eles estão mais a um nível de F505, que é um turning. O MT-200 é a Sera barra altos, não tem necessariamente uma classe desse freio, mas é num nível semelhante. Então se tu, por exemplo, encontrar uma bicicleta toda a Sera ou toda altos com freio MT-200, pode ficar tranquilo que está tudo bem encaixadinho. Então os aros dela aí vem com Alex Rins, que é um dos melhores aros aqui da lista, mas não compensa o restante. Cubo também TX505 e raio de aço. Então a roda dela é muito boa, mas peca bastante na transmissão e na suspensão da bicicleta. Ela tem o pneu não informado, nem marca, nem modelo, nada, só informa que é de mountain bike, né? Não informa nem a largura do pneu, mas também deve ser por volta de 2.1, porque esse quadro não comporta pneu maior que 2.2. Então para ti que tem uma bicicleta desse tipo, tá querendo fazer o upgrade de pneu, já sabe que 2.25 pode raspar na lateral do triângulo traseiro. Componentes também hoje, e o peso dela é de 14,5 kg.
A nossa terceira, agora a gente vai pro pódio, né? Agora a gente vai sim comentar um pouquinho mais sobre a bicicleta para que tu entenda, porque todas as bikes aqui da lista não são ruins. Se tu comprou, por exemplo, a Audax, que ficou aqui em 7ª posição, não significa que tu jogou o teu dinheiro fora. Significa apenas que tu poderia ter optado por uma bicicleta melhor. Não tão melhor, porque se tu for ver, basicamente Turney TX e TY é o que mais equipa essas bicicletas. Então vai ter uma melhora um pouquinho na suspensão, às vezes vai ter uma melhora nas rodas, um pouquinho talvez no freio e tal, mas não vai ser de fato algo que vá prejudicar a tua experiência. Essa lista aqui é mais um guia para que tu invista de forma melhor possível o teu dinheiro. E não para dizer que a Audax, a TSW, ou a Caloi são bicicletas que tu não deve comprar. Todas aqui são sim bicicletas interessantes e com certeza vão te proporcionar uma boa experiência de uso. As bicicletas abaixo disso, que tem ali 21 velocidades, freio mecânico e assim por diante, não entram na lista. Mountain bike de verdade, ela tem que ter cubo cassete, ou seja, no mínimo 12 dentes no menor cog, tem que ter pelo menos 8 velocidades atrás, e aí com essas 8, pelo menos 2 coroas na frente, então em 16 ou 24. Além, é claro, de um freio hidráulico, seja Absolute, Logan, Tektro, enfim, ou até mesmo MT-200, que é o melhor freio de entrada que temos hoje no mercado, e também uma suspensão que pelo menos tenha trava. Não que essas suspensões aqui vão de fato ficar xoxando enquanto tu pedala, porque elas são mais firmes, mas a trava vai te trazer ainda mais rendimento em uma subida mais forte. Para ti que não deve ter muito preparo, isso vai sim fazer bastante diferença. Então a nossa terceira melhor bicicleta aqui da lista, ou melhor, terceira opção, é a Absolute Nero Next. Ela tá por R$ 3.199, isso no site da Bike Point, porque a Absolute não monta bicicleta, né? Quem tem feito esse papel de fábrica, digamos assim, é a Bike Point. Então sim, tem outras lojas que vendem também. Então caso tu encontre essa mesma bicicleta por um valor parecido em uma loja da tua região, pode comprar com os caras. Porém, se não me engano, essa bicicleta está com frete grátis, eles estão dando garantia vitalícia. Eu, bem sinceramente, não sei exatamente como é que se aplica isso, mas tem essas vantagens, digamos assim. O link da bicicleta, como todas as outras e as duas próximas, está aqui na descrição já direto da Bike Point. No caso, a Absolute. A da TSW é o site TSW, da Audax e assim por diante. Enfim, ela custa R$ 3.199. À vista ela sai um pouquinho mais barato que isso, esse valor é parcelável. Ela tem o quadro Absolute Nero 3, que é 6061, Over e Kick Release. Geometria também Comfort, o que é interessante para quem está começando a pedalar agora, não tem uma geometria tão agressiva que pode passar desconforto. Ela tem a suspensão Absolute de 100mm com trava, que é uma suspensão até que ok. Tem o trocador Absolute A7, que é basicamente muito semelhante aos L2, que pode vir na Oji HDS. Porém esse, o A7, né, já dá para ver que é melhor do que o A3. Ela é de 20 velocidades, então são 2 por 10. O câmbio dianteiro também é Absolute A7, o traseiro Absolute A7 de 10 velocidades. Cassete é uma SRAM PG 1050 de 11 a 36, então tu vai ter um bom escalonamento e também uma boa redução, porque a gente vê, principalmente em bicicletas de 8 velocidades, algumas de 9, que as pessoas colocam às vezes um Super Cog de 42 dentes. Então tu tem um escalonamento muito prejudicado. Quando tu tá na segunda marcha para a primeira, dá um salto muito grande. Então aqui tu vai ter esse escalonamento mais diluído, nessa redução, esse range de 36 a 11 dentes mais diluído pelas 10 velocidades, o que vai te garantir um escalonamento interessante. Corrente é da própria Absolute, o que não é ruim, é uma corrente com bom custo-benefício. Para equipamento de entrada Absolute tá vindo com tudo agora nesse ano. O pé de vela Absolute Wild de 38 e 24 dentes nas coroas. O freio é um Absolute hidráulico, que é o mesmo que pode vir na Oji, por exemplo. O aro é um Absolute Wild, que é muito semelhante ao Visan Extreme Pro, é um aro um pouquinho mais largo, bem resistente e enfim, cubos Absolute rolamentado e raio Absolute. Então é a roda fechada Absolute Wild. Os pneus também não informa qual é a marca, mas é de mountain bike, obviamente, 2.10. Se não me engano, são V-Rubber, porque a bicicleta que está aqui no link, que é essa que eu estou analisando, tem os mesmos pneus que eu testei na bike da Absolute Nero 12V, que são um grupo, uma transmissão da Absolute toda de 12 velocidades, que funciona bem até pelo preço que é pedido. Essa bicicleta estava na faixa de R$4.000. Então até caso tu tenha um pouquinho a mais do que esses R$3.200, tu pode esticar e pegar essa bicicleta, que é toda Absolute, né?
com 12 velocidades, então 1 na frente e 12 atrás. Componentes também Absolute, guidon, canote e mesa, e ela está pesando 14,8 kg. É uma bicicleta razoavelmente pesada, só porque como ela vem com tudo Absolute já de 210, nada te impede de futuramente colocar um Deore de M4100, seja câmbio, trocador, daqui a pouco tu muda o pé de vela e vai fazendo esses upgrades. O freio Absolute ele funciona bem para uma bicicleta de entrada, então para trilha mais leve, pedal longo, estradão, como eu já falei aqui, ele vai atender bem. A suspensão, por mais que seja básica, não é ruim. Ela atende bem, ela funciona como deve. Funciona inclusive melhor do que da Oji HDS, da Caloi e inclusive da Audax, que são suspensões fabricadas pela Zoom. A da Audax eu não tenho certeza absoluta, mas muitos que compraram a bicicleta me comunicaram que tem a inscrição Zoom em algumas suspensões. Então, basicamente isso. A Absolute não é uma ótima suspensão, mas é melhor do que a Zoom que vem nas outras bicicletas. Então, caso tu queira também trocar, mesma dica de upgrade que eu dei nas outras bikes ali. Troca por uma XCM30, enfim, um Absolute Prime AR, quem sabe, né? Já que tu tem a bike toda Absolute, mas é uma bicicleta que para começar a pedalar vai te trazer sim uma boa experiência. A nossa agora medalha de prata, né? Que ela ficou próxima da melhor opção, é a Soul SL129 Microshift. Microshift, para quem não sabe, é uma transmissão, uma marca de transmissão que já equipou bastante as Cannondale mais básicas e as Specialized. A gente tinha Rock Hopper vindo com Microshift 2.9. Então é um grupo bom que infelizmente aqui no Brasil não é tão visto porque Shimano domina muito. A própria SRAM passou bastante trabalho, né, enfrentando a Shimano no passado. Agora a gente sabe que tem uma rivalidade bem grande entre Shimano e SRAM, claro que nos grupos mais premium, porque a SRAM não fabrica grupo de entrada. Então o mais básico é o SX, que já é um grupo considerado intermediário, embora tenha características de grupo básico. Mas vamos lá. Ela custa R$ 3.487,29. O quadro também é 6061, também é over. E aí tem a tecnologia Smooth Welding, que nada mais é do que a solda lisa, né? A solda é polida e tal, tem um tratamento na solda para que o quadro tenha um aspecto de fibra de carbono. Isso deixa a bicicleta muito mais bonita, mas em questão de uso não muda nada, apenas estética. A geometria também é comfort, ela vem com suspensão Brave 28 com trava no ombro. Eu não testei a suspensão para saber se ela é boa, mas as Brave, em modo geral, são muito baseadas em Suntour. Então, assim como uma Suntour é uma suspensão muito boa, acredito que essa Brave tenha tudo para ser. Mas eu não tenho informação, não tenho teste nessa bike, né? Então não vou passar para vocês se eu indico essa suspensão ou não. Apenas o projeto é bom. Agora, se realmente vai funcionar como aparenta no papel, eu não sei dizer. Transmissão Microshift de 24 velocidades, isso inclui câmbio dianteiro de 3 velocidades, câmbio traseiro de 8 velocidades, cassete aí é um Microshift de 11,34 dentes, mesmo escalonamento interessante, boa biorredução, etc. Corrente Shimano HG40, que é uma série Altos. O pé de vela é um Pro Wheel de 22, 32 e 42 dentes, né, nas coroas. Freio Tektro M275, que é o freio que equipou por muito tempo as Cannondale mais básicas, então digamos que a Soul aqui pegou os componentes que ela sabe que não são Shimano, mas que tendem a entregar uma boa experiência para que não prejudique a experiência de compra da bicicleta. Então isso é interessante. A roda dela é Soul 29, então aro Soul, cubo Soul e raio Soul. A gente sabe que a Soul não fabrica necessariamente os cubos e tudo mais, mas eu não sei dizer de qual modelo seria. Se é um Shimano TX505, um RM35, etc. Então, roda fechada Soul. Pneu pode vir um Vittoria Barzo, Mescal ou um Rubena Ocelot. Se vir com Vittoria Barzo e Mescal, pneu de excelente qualidade. Não é o XCR que vem, por exemplo, na 329, 529, 929, mas é um pneu já de altíssima qualidade. O Rubena Ocelot não é um pneu ruim, mas é sim um pouco abaixo do Vittoria, principalmente em questão de ser um pneu mais desconhecido aqui no país. Os componentes também são Soul e o peso dela é de 14,650 kg, que é pesado. Todas as bikes aqui são pesadas basicamente, né? 14 kg já é pesado para uma bicicleta, mas a gente tem que lembrar que é uma bike bem de entrada, uma bicicleta básica, e que todas as bicicletas aqui da lista têm esse peso de 14,5 kg para cima, né? Exceto a primeira e melhor opção aqui da lista, que é a Sense Fan Comp. Ela tá por R$ 3.290,
quem tá com medo aí da solda da Sense, perdeu a nossa live de entrevista com o Rafael da Weight Winners. Ele explicou que conversou com o engenheiro responsável da Sense e ele alegou que conseguiu corrigir o problema da solda, que é o que dava problema nos quadros de alumínio. O quadro de fibra de carbono não teve problema algum, mas os quadros de alumínio estavam dando trinca na solda. Eles corrigiram esse problema e a partir de julho desse ano, qualquer bicicleta nova da Sense não vai ter problema de quebra de quadro a princípio. Vamos, claro, aguardar os próximos capítulos dessa novela, né? Mas aparentemente pode comprar sem medo. Ela vem com quadro 6061, aí é um T4, T6, então já tem dupla espessura, claro, porque esse quadro também equipa a Fan Evo, que aí é uma versão já com pé de vela integrado, enfim, uma bicicleta de entrada mais premium da marca, né? E aí ele tem cabeçote over, cabeamento externo, assim como todas as bicicletas aqui da lista, e a geometria é race. Então, para quem quer uma bicicleta mais para uso urbano, para mobilidade, estradão e etc., essa bicicleta pode não ser tão interessante assim. A suspensão é muito boa, é uma RST Gila de 100 mm. O trocador aí também é integrado em trocador e manete, é o EF505 de 16 velocidades. Ela tem o câmbio dianteiro um Altus M315, o traseiro é um TX800 Turney, cassete Sunshine 1140, o que vai prejudicar sim o escalonamento. Pensa, a gente tem 1136 com 10 velocidades na Absolute. Aqui a gente tem 1140 com 8 velocidades na Sense. Então o escalonamento dessa bicicleta é o pior aqui da lista, mas tem um bom range, né? Tem uma redução bem interessante. Ela tem também corrente Taya, que é uma marca boa de corrente. Pé de vela aí é o MT315 com 36 e 22 dentes nas coroas. O freio, como é integrado, Turney EF505. Rodas, aro, cubo e raio é da marca Sense. O pneu é um Shaoyang Victory 2.10, que é um pneu de entrada, mas atende bem, é um pneu que tem uma boa cravatura, um peso até que interessante, é um pneu que desenvolve bem para o preço dele, né? Para o papel de um pneu de entrada, ele é bem bom. A componente também Sense, e o peso dela é a única que baixa dos 14 kg, mas fica bem perto, são 13,9 kg. Então, essas são as 7 bicicletas que a gente comparou aqui. Existe bike da Code, existe Groove, existe várias outras marcas aqui no Brasil que tem também algumas bicicletas interessantes, mas eu tomei por padrão aqui para trazer as 7 opções aqui, que seja fácil de encontrar, por mais que Soul tá bem difícil, Audax também, mas provavelmente na cidade onde tu mora tem um vendedor, ou então no caso da Soul, por exemplo, assim como o Absolute da Bike Point, vende pelo site. Então se tu tiver paciência, tu encontra qualquer uma das bicicletas aqui da lista. Tem também algumas lojas que fazem lista de espera e tudo mais. E a Code, ela não entrou especificamente porque no preço de R$ 3.300, mais ou menos, ela tinha 21 velocidades. Então, de qualquer forma, ela já não vale a pena por ter só 7 velocidades atrás. Então, como eu disse antes, tem que ter 16 ou 24, no caso 8 no cassete. 7 já fica bem prejudicado. Para mobilidade urbana, ok. Quem está atrás, por exemplo, de uma Sense One ou de uma 129 21 velocidades, pode ficar tranquilo que para mobilidade urbana ela atende. Ah, mas eu pedalo às vezes em estrada de terra. Atende também. O que eu quero te dizer é que essas bicicletas aqui trazidas, se tu fazer uma trilha uma vez por semana, uma vez por mês, uma trilha leve, elas não vão quebrar e vão te permitir concluir a trilha sem passar muito trabalho. Porque independente da bike que tu pegar, pode ser a nova Spark da Scott, que vai vir por uns 180 mil reais, tu vai passar trabalho. A partir do momento que tu precisa pedalar para subir uma lomba, para subir um morro, né, uma colina, enfim, e tu precisa ter cuidado na descida para não cair e te machucar todo, tu passa dificuldade, tu passa trabalho. Então, o foco das bicicletas é que quanto melhor elas sejam, menos dificuldade elas te trazem. Nesse caso aqui, é o mínimo necessário para que tu faça uma trilha, conclua ela e não sofra demais. Agora eu quero que tu deixe aqui nos comentários o que tu achou dessa lista. Se tu tem alguma dessas bicicletas, é muito importante que tu coloque aqui na descrição qual a tua experiência de uso delas, né? Se tu gosta dessa bicicleta, se tu te arrepende, pode até colocar quanto pagou, mas isso não é tão necessário. Só coloca a tua experiência de uso, porque assim a gente analisou aqui a técnica, a lista, a ficha das bicicletas. Em uso, talvez a Audax seja a melhor da lista, ou não, né? Então é bom a gente saber essa opinião de uso, porque querendo ou não, eu não pude testar todas as bikes aqui da lista. Agora tá aparecendo uma bolinha aqui para te clicar e se inscrever, se tu ainda não for inscrito.
Tem também um vídeo sugerido para ti de cada lado. Assiste um deles que eu tenho certeza que tu vai gostar. Desculpa pelo vídeo grande, mas muito obrigado por estar até aqui no fim comigo. Até o próximo e tchau, tchau.